Sustentabilidade. Essa é uma palavra que nós escutamos muito nos dias atuais, especialmente dentre as comunidades de biologia e os jovens também. E quando a gente fala ela, geralmente vem a ideia de natureza, de preservação do meio ambiente. E embora minha hipocrisia, estou no meio da natureza aqui agora, eu não vim falar sobre isso, eu vim falar sobre igualdade de gênero. Olá, eu sou o João, sou estudante do 2º B, estudo ideologia política e filosófica já há alguns meses e vim falar sobre o ODS 5, Igualdade de Gênero. Em 2015, a ONU fez uma conferência com vários órgãos diferentes para que eles pudessem debater aquilo que seria importante para o mundo. E eles determinaram algumas metas. Metas essas que algumas seriam de projetos já em execução anteriormente, que estavam já tentando atingir essas metas, que eles só renovaram o prazo delas, e outras que realmente foram criadas desde a conferência de 2015. Essas metas, elas foram propostas para serem atingidas até 2030, sendo elas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Daí vem a palavra sustentabilidade que é tão falada. Embora sim, uma das metas, a gente encontra um ODS que fala sobre a preservação do meio ambiente, sobre a preservação da vida terrestre, da vida marinha, e outros que também não são tão associados à ideia de sustentabilidade que nós estamos acostumados, como por exemplo a erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, paz, justiça em instituições eficazes, e é claro, a igualdade de gênero também. O ODS 5, Igualdade de Gênero, propõe que nós deveríamos ter uma sociedade mais igualitária no sentido dos gêneros das pessoas, e no que se diz respeito em especial às mulheres. É um consenso praticamente científico de que as mulheres são menos privilegiadas na nossa sociedade e elas precisam se erguer para podermos gerar a igualdade de gênero que todos nós falamos sobre. Com a ascensão do feminismo, nós vemos que as mulheres estão sim conseguindo conquistar o seu lugar, embora ainda estejam distantes daquilo que elas desejariam. E isso faz com que muitos homens se incomodem, achando que eles estão perdendo o seu lugar, o qual sempre foi deles e, querendo ou não, por muito tempo ainda será. Então, para mostrar um pouco sobre o porquê esse ODS existe e por que ele é importante, eu vou trazer alguns dados aqui. Cerca de 1 em 3 mulheres já sofreu violência física e ou sexual ao longo da vida. Uma parcela substancial dos homicídios de mulheres é cometidas por parceiros íntimos. Mulheres ocupam apenas 25 a 30% dos assentos parlamentares no plano global. Em mercados de trabalho, mulheres apresentam maiores taxas de desemprego informal, salários médios mais baixos e maior precariedade. Em níveis globais históricos, 2/3 partes dos adultos analfabetos são mulheres. Indicadores de saúde materna e acesso a serviços produtivos ainda mostram lacunas relevantes em regiões. Centenas de milhões de mulheres e meninas viveram casamento infantil. Mais de 200 milhões de mulheres e meninas sofreram mutilação genital feminina. Mulheres fazem a maior parte do trabalho de cuidado não remunerado. Em muitas regiões fazem 3 vezes ou mais do que os homens. A gente entende que a violência ela pode ser cometida tanto contra o homem como contra a mulher, No entanto, ela é muito mais cometida contra a mulher do que contra o homem. Eu vi um vídeo esses dias, inclusive, que falava justamente assim. A mulher estava entrevistando algumas pessoas na rua e quando ela perguntava para as mulheres, ou para os homens mesmo, se as mulheres precisavam ou não ser protegidas, a maioria dizia que sim. E quando ela perguntava o porquê, eles geralmente diziam que era contra abusadores, contra homicídio, o feminicídio, no caso, ou então contra sequestradores, estupradores, enfim. E ela falou que se a gente tivesse em um mundo onde os homens não existissem, do que as mulheres precisariam ser protegidas, e ninguém soube responder. Justamente porque todos os crimes que apresentam letalidade, todos esses crimes que colocam a vida da mulher em risco, eles são cometidos por outros homens. E eu falo em letalidade, Porque no sentido psicológico, os homens muitas vezes estão mais precários do que as mulheres, para não dizer outra coisa, Mas no quesito de letalidade mesmo, as mulheres elas estão numa desvantagem muito grande. Sem contar que uma parcela substancial dos homicídios de mulheres é cometida por parceiros íntimos, que é uma coisa completamente ridícula. Ninguém deveria ter o direito de tirar a liberdade do outro, Ou de desmerecer ele moralmente. A gente tem isso na nossa Constituição, inclusive. Mas é uma coisa que por muito tempo foi normalizada, então até hoje muita gente ainda faz isso. E pelo fato de que as mulheres são as que mais sofrem esse tipo de violência, e embora os homens possam sofrer, não são eles que mais sofrem, nós vemos uma necessidade grande de proteger essas mulheres. E isso inclusive se manifesta muito nas leis, Por exemplo, a Lei Maria da Penha. Então, muita gente traz dizendo que essas leis são o privilégio da mulher. Se eu preciso de uma lei
que me proteja contra um tipo de violência e a outra pessoa não, é porque eu sofro essa violência e a pessoa não. Tudo que acontece, todos os movimentos que são criados, eles são gerados com base em uma necessidade real das pessoas e dados que comprovem isso. E é justamente o que a gente vê aqui. E mesmo não sendo famílias tradicionais, e por família tradicional eu quero dizer pai, mãe, 2 filhos e um cachorro, né? A gente encontra, por exemplo, o fato de que mais de metade das mães são, na verdade, mães solo. Sejam que são mães solteiras por escolha, são mães que perderam um marido, que divorciaram. Então não é só na família tradicional conservadora que a gente vê a mulher sendo submissa ao homem, e o homem sai pra trabalhar e a mulher faz o trabalho de casa sem ser remunerada, né? Que é uma completa bizarrice. Eu não entendo por que a mulher não deveria ser remunerada, sendo que ela tá literalmente tendo um trabalho, né? Cuidar de um filho, quem tem filho sabe que é um trabalho gigantesco. Então o fato da mulher não ser remunerada por isso é um problema, eu diria que mais estrutural, pela falta de reconhecimento da sociedade, que isso é sequer um problema, né? Muita gente não tá nem lembrando que as mães existem e que elas estão precisando. Na política, a nível global, mas mesmo no Brasil, né? Se a gente pegar no Brasil, é uma coisa muito clara. As mulheres têm pouca voz dentro da política. Talvez as pessoas ainda não confiem nas mulheres por não estarem acostumados, né? Geralmente a gente pensa em política, a gente lembra de um monte de homens conversando, homens brancos de terno e gravata, conversando sobre, discutindo esquerda ou direita, né? É uma coisa bem binária que só fortalece conflito. E a gente vê pouca mulher. E de novo volta na questão do machismo, que é uma questão estrutural. A gente tá numa sociedade que ainda não tá pronta pra integrar realmente as mulheres dentro daquilo que precisa ser feito. Aí você me pergunta, tá, mas por que a mulher deveria entrar? Primeiro, por que ela não deveria? Né? Ela é um ser humano como qualquer outro, ela pode trazer pautas interessantes, às vezes ela tem uma intelectualidade muito grande, mas da mesma forma que você gosta de ter alguém que represente você dentro da política, é importante que a gente também tenha uma mulher que represente todas as mulheres dentro da política. E eu digo uma mulher, eu digo várias mulheres, na verdade, eu gostaria que fosse muito mais igualitário, né? Enfim, é disso que a gente tá falando aqui. Então, de novo, é muito importante que a gente consiga lutar para que as mulheres, né, possam ter a sua posição dentro da sociedade. E eu falo em posição tanto no sentido profissional, como no sentido político, na educação e na saúde, como a gente acabou de ver aqui agora, e moralmente falando como cidadã, né, que muita gente ainda vê a mulher como meramente um objeto. Homens, no caso, fazem isso, né? Então, de novo, mais uma vez, o machismo. E o problema que muita gente não percebe é que acham que o machismo só afeta as mulheres, né? Sendo que não, eles também afetam os homens drasticamente. Que dentro de uma sociedade machista, o homem, ele é superior à mulher, ele é o provedor, o alfa, ele é o cara inabalável. Vamos pegar, por exemplo, a questão de o homem ser provedor. A mulher hoje em dia não tá tendo o mesmo papel que ela tinha antigamente, pelo menos não tão forte, né? A mulher, ela não tem mais o dever dela tão cobrado de ser a dona de casa e só cuidar dos filhos, até porque hoje em dia a gente vive num mundo onde o capitalismo tá crescendo muito, então a gente tá sendo meio que obrigado a todo mundo ter que trabalhar, inclusive a mulher, né? Então aqui por uma questão de sobrevivência, a mulher ela já saiu desse papel de cuidar de casa e dos filhos para poder sair trabalhar e ter sua independência financeira também. O problema é que o homem, ele não saiu desse papel. Muita gente vê isso como uma coisa absurda, né? O homem não ser o provedor ou não proteger a mulher, mas é um direito de escolha dele, entendeu? Se ele quer fazer isso, que bom. Se ele não quer, tá tudo certo também. Por que eu acho que isso é bom? Por que é bom o homem quebrar essa amarra que ele tem, essa amarra cultural, né? Porque é um consenso científico, gente, que os papéis de gênero são uma coisa meramente cultural, tá bom? Não existe nada comprovado de que a biologia influencia diretamente o papel de alguém numa sociedade, tá? Seja homem ou mulher. Vamos falar do Japão, né? Um exemplo muito conhecido por ser uma cultura muito preconceituosa e muito machista, né? Na percepção do ocidental. Os japoneses, na cultura do Japão, o homem, ele é considerado o dominante do relacionamento. Então a mulher, ela respeita o homem, ela deve pedir permissão para falar e tudo mais. No entanto, quem toma conta de todas as finanças é a mulher. Então, pro homem, por exemplo, poder sair de casa e comprar alguma coisa, ele tem que pedir dinheiro pra quem? Pra mulher. Entendeu? Então é uma questão completamente cultural. Agora, é um tema que eu queria entrar muito. Os papéis de gênero. Então, por exemplo, eu vou te mostrar essa imagem. É um homem
né? Você consegue perceber traços masculinos, uma roupa bem bonitinha, beleza. Considera ele um homem normal, né? Agora eu mostro essa mulher pra você. Uma mulher bem feminina, maquiadinha, um vestido, bem normal também, né? Agora eu mostro essa mulher aqui. Vê alguma coisa demais? Não vê, né? Ela tá vestida ali com roupas consideradas mais masculinas, mas entretanto ela usa e ninguém fala nada. Agora, se eu mostro isso daqui pra você, parece uma coisa absurda, né? Pois é. Mas e se eu te mostrasse isso daqui? Esse era o padrão masculino da época. De novo, a cultura ela é mutável. Não existe uma coisa tal como um princípio eterno. Tudo muda, né? A única coisa que eu acho que não vai mudar é a natureza. E ela mesma se adapta, como a gente já viu com toda a teoria de Darwin. Mas a cultura ela é completamente modificável, até porque ela foi feita pelo ser humano. Então ela vai continuar sendo modificada por ele mesmo. Da mesma forma que as mulheres conseguiram desconstruir aquela ideia de que a mulher tem que usar vestido e saia e não pode usar calça, e elas hoje conseguem usar calça, da mesma forma que elas foram capazes de dizer que a mulher não é obrigada a simplesmente estar em casa cuidando dos filhos e da casa, que ela também pode sair, ter sua autonomia financeira e a sua independência, e da mesma forma que o feminismo começou a lutar pelo direito das mulheres e continua até os dias de hoje, com certeza vai continuar por muito tempo, os homens também deveriam ter essa mesma luta. Só que infelizmente eles não têm. E quando eu digo da luta, eu não tô falando nesse sentido sobre a igualdade. Porque os homens com certeza têm os seus problemas, né? Quando a gente pensa na terapia, na saúde mental, os homens eles estão um passo atrás das mulheres. E eu também não tô falando de igualdade financeira, nem sobre igualdade moral, né? O respeito que se vê por alguém. Mas eu tô falando sobre a quebra dos papéis de gênero. Para muitos considerado uma abominação e uma disfunção, né, do psicológico da pessoa, e para outras pessoas é considerado algo revolucionário e que deveria ser mantido de forma firme. Vamos lá. Monitoramentos globais registram centenas de assassinatos de pessoas trans e de gênero diverso atualmente, com concentração em certas regiões. Estudos e levantamentos mostram altas taxas de desemprego, violência física ou sexual, falta de acesso a cuidados de saúde sensíveis ao gênero, discriminação legal e barreiras à educação entre pessoas trans, especialmente mulheres. Revisões científicas identificam elevada prevalência de HIV e de problemas de saúde mental entre mulheres trans em muitos contextos, em grande parte associada à marginalização e à falta de serviços adequados. É curioso pensar como certas pessoas colocam as mulheres trans, pra você que não tá me entendendo, né? É um homem que transicionou para o gênero feminino, beleza? Como na visão deles, uma mulher trans ainda é um homem, mas por algum motivo as mulheres trans sofrem a mesma coisa que uma mulher normal, até pior. Então eu quero propor dois conceitos aqui que vão ajudar a entender o que eu tô querendo dizer com tudo isso. Gênero e sexo são duas coisas diferentes. Muita gente vai achar que é a mesma coisa, mas não é, tá? Vamos começar com o fácil, sexo. Sexo é unicamente explícito na sua biologia. É o que muita gente fala, você tem XX ou você tem XY, né? É bem mais simples assim. É o que a gente chamaria de macho ou fêmea no mundo animal. Entretanto, o gênero ele vai um pouco mais além da biologia. Ele vai para um lado mais cultural. Quando eu falo, por exemplo, em homem, o que você vem na tua cabeça quando eu falo em homem? Vem um rapaz com barba, vem roupas consideradas masculinas, uma calça, um terno talvez. São um conjunto de imagens que constroem o que é um homem. E o gênero masculino seria isso. O gênero feminino, por exemplo, seria associado talvez à delicadeza, cuidado, autocuidado, né? A maquiagem, a cabelo longo. Essas são coisas que são culturais, como eu falei anteriormente. Uma mulher pode estar vestida assim, um homem pode estar vestido assim, e isso é uma coisa cultural do tempo, da época, entendeu? Não é uma coisa fixa, eterna. Então a mulher trans, por exemplo, por que ela é considerada uma mulher e não um homem? Porque ela não se encaixa nos parâmetros culturais do que é um homem pra gente hoje em dia. É simplesmente por isso, gente. O debate ele meio que acaba aqui porque realmente é uma coisa muito mais simples do que se parece. A mulher trans, ela sofre justamente o mesmo preconceito que a mulher biológica, né? A fêmea, porque ela é uma mulher, tal como ela. Então a discriminação ela ocorre da mesma forma, existe desigualdade já por ela ser mulher. Por conta que ela é parte da comunidade LGBT+, isso só piora as coisas. Então muita gente diz
que o feminismo, que o movimento LGBT, são movimentos que estão exagerados, exacerbados naquilo que eles estão buscando. Mas a gente vê comprovadamente, com todos os dados que eu passei aqui, que a mulher ainda tem disparidade em vários sentidos. Isso vai desde o econômico até o moral cultural. Então a mulher, ela precisa da luta sim, porque se for depender do homem, ele vai querer continuar no poder, a gente vai voltar, retroceder a uma sociedade cada vez mais machista, e as mulheres nunca vão ter voz. Então sim, elas precisam falar mais alto para que elas possam ser ouvidas. E a mesma coisa acontece com a comunidade LGBTQIAPN+. Se a gente não se unir para criar um mundo mais igual, tanto no sentido de homem e mulher clássico, como no sentido mais inovador, digamos assim, né, como a gente vê com o homem e a mulher trans, a gente nunca vai sair do lugar. Então por isso eu chamo você para você pelo menos estudar mais sobre o tema antes de você se posicionar, porque tem muita coisa que ainda precisa ser aprendida pela nossa sociedade, e dentre elas sim está a desigualdade de gênero. Gente, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu espero que eu tenha passado alguma informação útil para vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa. E é isso aí.